Ei, 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 psiu, você mesmo. Quer aprender a transformar esses dentes neste lindo sorriso, fazendo um encerramento diagnóstico? Venha comigo, eu sou o Dentinho. Bora encerar? O tema do nosso trabalho é encerramento diagnóstico para pacientes com perda de dimensão vertical de oclusão, que é a DVO. Mas espera aí, o que é DVO? A DVO, ou dimensão vertical de oclusão, é a relação entre maxila e mandíbula. A maxila é a parte onde se encontram os dentes superiores e a mandíbula a parte onde se encontram os dentes inferiores. Ela é um parâmetro obtido através da medida entre nariz e queixo do paciente, quando o paciente está com a boca fechada e os dentes posteriores, ou seja, os dentes do fundo, se tocando. Como determinar a perda da DVO e o quanto será preciso restabelecer? Para responder essa pergunta, precisamos antes esclarecer que a necessidade de restabelecimento é determinada pela medida do espaço funcional livre, a EFL, do paciente em questão. O EFL é o espaço vertical existente entre as arcadas dentárias superior e inferior, quando o paciente sela os lábios em repouso. Espera-se de um paciente sem desgastes um EFL de aproximadamente 2 milímetros. Logo, sempre que temos uma medida muito superior a isso, concluímos que há desgaste e perda de DVO. Considerando que o espaço funcional livre pode ser uma medida variável, fazemos um cálculo para descobrir seu exato valor e então determinar se há ou não a perda da dimensão vertical de oclusão. Vamos então ao método. Utilizando o compasso de Willis, medimos os terços da face superior, média e inferior. O terço superior vai da glabela à comissura orbital, o terço médio vai da comissura orbital até a comissura labial, e o terço inferior vai do ângulo nasolabial até o mento. O terço inferior é medido primeiramente com o paciente selando suavemente os lábios e mantendo o repouso para obtermos o valor da DVR. Depois medimos novamente o terço inferior com a boca do paciente em máximo fechamento, compreendendo o toque entre os dentes superiores e inferiores e assim obtemos o valor da DVO. Conhecendo um pouco mais sobre o nosso paciente, notamos que ele sofre de um grande desgaste, principalmente nos dentes anteriores, que são os dentes da frente. Esse desgaste ele foi obtido devido ao bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, seja por ansiedade e ou nervosismo. Além disso, notamos a falta do primeiro molar inferior, que foi ocasionado devido a uma perca óssea. Com isso, o segundo molar acabou dando uma leve inclinada para a mesial. Primeiro passo feito, que foi conhecer o nosso paciente, foi realizado um escaneamento da boca dele, que esse processo é feito pelo doutor dentista. Ele nos encaminha e nós mandamos imprimir em 3D, que é obtido um modelo em resina. Só que para trabalharmos em cima desse modelo, tivemos que fazer uma transferência em alginato e vazamos em gesso pedra para ter uma fidelidade digna do molde. É muito importante que haja comunicação entre os profissionais, dentista e técnico, para a discussão do planejamento e dos métodos abordados, tais como métrico, fisiológico, estético e fonético. No caso do nosso modelo de trabalho, optamos pelo aumento em 1 milímetro na DVO. A partir daí, iniciamos o enceramento, atentos ao formato e características anatômicas, verificando guias anteriores, canina e lateral, e o alinhamento pelo corredor bucal. Posteriormente, será confeccionado um mock-up para que o dentista reproduza todo o trabalho em boca de forma provisória. No processo de enceramento dos caninos, iremos buscar o guia de lateralidade, aonde as cúspides dos caninos superiores e inferiores se tocam e desocluem os demais dentes.
No caso estudado, quando feita a lateralidade, o canino superior começa a sair para o incisivo lateral inferior. E para não perder a anatomia do canino encerado, levamos a cúspide para a distal, assim alinhando a estética à função. Mas este caso só será corrigido a DVO com a devolução da anatomia do canino inferior, que está desgastado. Em seguida, enceramos os incisivos centrais, seguindo a guia de lateralidade e a guia de protusão, aonde os incisivos superiores tocam as incisais dos incisivos inferiores, assim desocluindo todos os posteriores. Vocês estão aí nesse blá blá blá, só que eu ainda estou com duas dúvidas. É só o bruxismo que causa a perda da DVO? E qual é a importância do restabelecimento dela? Não, não é só o bruxismo que causa a perda da DVO. Perda de dentes, desequilíbrio oclusal, fazem com que haja essa perda. E acaba não só afetando a estética, mas a fonética, a função mastigatória, os músculos e acaba dando muitas dores aos pacientes. A importância de trazer a DVO de volta é dar saúde a esse paciente, não só na estética, que vai trazer uma nova autoestima, mas também ajudará a falar bem, comer bem e tirar as dores, mas também uma ótima qualidade de vida. Entendeu agora, dentinho? Bom, então voltando ao que estávamos falando... Feito então o enceramento anterior, buscando os guias lateralidade e protusão, inicia-se o enceramento da parte posterior. Foi feito assim no nosso caso porque foi estimado que subisse apenas 1 milímetro e a maior parte dos desgastes eram por arcada superior e não por inferior. Então a oclusal do superior foi feita em cera e na parte na arcada inferior foi feito apenas os caninos para que facilitassem na hora da lateralidade. O enceramento por posterior dá sequência então na parte vestibular, buscando o alinhamento da curva de Spee e do corredor bucal. Feito também o enceramento por palatina, para que se mantenha o tamanho da coroa na proporção. Depois feito as cristas marginais, passando próximo do dente ao lado. E por fim é feito então a parte oclusal. A parte oclusal é feita da seguinte maneira: conhecendo a anatomia dos dentes que está sendo feito, como arestas triturantes e vertentes triturantes, então inicia-se o gotejamento por essa parte, subindo então as cristas e depois dando toque no articulador, deixando o nosso pino na configuração exata para o caso, no nosso caso 1 milímetro. Feito o enceramento, é feito então um registro de mordida para que marque a nossa cera que está aquecida. Alivia-se então essa parte que tocou com um lecron e dá sequência então na anatomia da parte oclusal, com sucos principais e sucos secundários, até que seja feito então todos os dentes. É de imprescindível importância que se toque todos os dentes para que tenha uma mordida mais estabilizada. E esse foi o nosso caso.